Olá, meu nome é Francinaldo. Hoje eu vim aqui falar com você sobre derrubando as fortalezas na nossa família. Em Atos, capítulo 16 e versículo 9, nós vamos falar sobre isso. Então, para começarmos, qual é a fortaleza que está na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua família, na sua vida ministerial? Quais são as fortalezas que têm se tornado forte e você não vê uma saída, você não encontra uma saída para sair dessas fortalezas? E isso você vê e tem identificado que está te fazendo mal, porque você não consegue sair, você não consegue vencer. Qual o significado de fortaleza? Fortaleza é qualidade ou caráter de forte, é força moral, firmeza. Uma fortaleza forte ou fortificação, do latim é fortis, forte ou facere, ou fazer. É uma estrutura arquitetônica militar projetada para a guerra defensiva. A humanidade vem erguendo este tipo de estrutura há milhares de anos, com uma variedade de desígnios crescente, complexas. Em termos técnicos, uma fortaleza é composta por duas ou mais baterias de artilharia distribuindo em obras independentes e com largo intervalo entre si. Por outro lado, um forte é composto de uma ou mais baterias na mesma obra. Algumas instalações militares são conhecidas como fortes, embora nem sempre sejam fortalecidos. A palavra fortificação também pode ser referir à prática de melhorar a defesa de uma área com trabalhos de defensiva. As estruturas de fortificação normalmente são divididas em duas categorias. São elas: fortificação permanente, que é erguidas com todos os recursos que um Estado prover em termos de habilidade construtiva e mecânica, empregando materiais duradouras. A segunda é essa fortificação de campanha ou de campo, erguidas no contexto de um combate ou de uma guerra por tropas no campo, com emprego de materiais locais que não exijam muita preparação, como terra apilhada, madeira de mato, facina e etc. Então, meus amados, uma fortaleza é como uma muralha muito grande, um muro bem grande, que antigamente grandes palácios de reinos, eles utilizavam essas bases, de fortificação para combater, os inimigos, para que os inimigos tivessem dificuldade de entrar. Então era a estratégia, essas fortalezas, para que os inimigos não viessem invadir. E também como defesa, tinha pontos específicos nas fortalezas para servir também como ataque, para defender ali a sua cidade, defender o seu reino. Então a fortaleza, por isso, tem o significado de forte, de firmeza, algo que é enorme. Quando o povo de Israel foi para tomar a cidade de Jericó, aquelas muralhas eram enormes, era imensa aquelas muralhas. E depois que eles rodearam 7 vezes aquelas muralhas vieram ao chão. Toda aquela fortaleza veio ao chão. E foi o próprio Deus que derrubou aquelas muralhas. Então, essas fortalezas fortes, erguidas, fortalecidas, Deus, ele tem o poder de destruir essas fortalezas. E às vezes nós também, em nossa vida, temos essas fortalezas que nós encontramos dificuldade para romper, para destruir essas fortalezas de nossa vida. Às vezes é uma fortaleza, de perversão sexual,
uma fortaleza de vício na masturbação, na pornografia, fortaleza de abusos, de medo, fortalezas de traumas, fortaleza de dor, fortalezas de traições, fortalezas de falta de perdão, de mágoas, de ressentimentos, fortalezas, de pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram marcas em nós e nós não tiramos, não conseguimos sair, tirar, arrancar ou destruir essas fortalezas. E essas fortalezas, ela tem se tornado forte em nossa vida, da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude. E isso, muitas vezes, mesmo casado, ou mesmo com a esposa, ou com os filhos, ainda não conseguiu vencer nessas fortalezas, que destruir essas fortalezas que está no coração, que está na memória. Isso vem trazendo dor e vê que a vida não flui, a vida não rompe, vendo que não está acontecendo nada na vida, de tantas coisas tem passado. Às vezes 3 meses está bem, depois está mal, a vida começa a fluir, depois para, dá um basta, porque começa a enxergar das coisas que tem acontecido. E muitas vezes você é vítima do que está acontecendo, porque às vezes você foi designado, nasceu numa família totalmente destruturada, onde os seus pais lançaram palavra de maldição, era um lar que tinha muitas brigas, tinha muito abuso, onde você via a sua mãe sendo espancada, seu pai espancando, ou então você via também o seu pai indo para prostíbulo, e você não tinha uma vida afetiva de pai e mãe, você não tinha uma família construtiva, uma família de carinho, de amor, uma família de segurança, porque uma casa, uma família significa segurança, liberdade, alegria, então você não nasceu num lar assim dessa maneira, mas não é culpa sua e nem culpa do seu pai também, porque eles aprenderam da mesma forma também e eles apenas só transferiram. E dessas transferências de pais para filhos, depois de filhos para netos e netos para outros filhos, e assim vai passando sucessivamente, se não for destruída essas fortalezas. E a próxima geração vai sofrendo, carregando as mesmas dores, as mesmas frustrações, as decepções, os abusos, as mágoas, e não vai quebrando essas fortalezas, e as famílias vai se tornando totalmente um perigo para dentro das outras famílias, se não for quebrado essas transferências. E esse perigo qual que é? Adultério, outros vai para outro caminho de matar, de roubar, outros vai para outro caminho de estupro, outros vai para outro caminho de tanto abuso que teve. Às vezes o pai queria ter uma menina, mas nasceu um menino, a rejeitou, de tantas palavras de maldição, de tanta coisa que essa criança recebeu já na barriga da mãe, pode se tornar um homem sexual, uma mulher sexual, mas não é culpa dela, é vítima do que aconteceu. E outros casos não, outros casos são diferentes, cada caso um caso. Então é por isso que tem que investigar, conversar, ouvir a pessoa. Então essas fortalezas, elas são construídas nas famílias, mas começa lá embaixo, começa lá no alicerce. Então, para destruir essas fortalezas, é somente o poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que as armas poderosas em Deus são poderosas para destruir todas as fortalezas do inimigo, todo o sofisma, tudo aquilo que se levanta contra Deus, contra as coisas de Deus. E o Espírito Santo tem esse poder de destruir todas essas fortalezas que foram construídas desde a nossa infância, desde o nosso começo da nossa infância, desde a nossa adolescência, juventude, de humilhações, de rejeições, de abuso, de traição, de falta de amor, falta de atenção, afeto, carinho, se sentir amado, não precisar procurar coisas para preencher o vazio do coração, não ficar procurando pessoas, para não precisar se mostrar para as pessoas o que tem, não precisar se mostrar para as pessoas, uma identidade totalmente distorcida daquilo que às vezes, por falta de identidade de quem nós somos, aí nós começamos a mostrar coisas de nós que está dentro do nosso coração
de tantas feridas, de tanto machucado, de tantas coisas, até mesmo de pobreza, que isso afeta também, de miséria, a qual passou no passado, de fomes, essas coisas também afetam muito. Então a pessoa, ela dentro dela, ela não vai querer se sentir mais rejeitado, então vai querer preencher sempre esse vazio no coração e procurar coisas novas para preencher esse vazio. É nisso aí que começa a distorção. Aí começa a andar com amizades, e nessas amizades vai para as drogas, outro vai para a bebida, outro vai, né, para outros tipos de vício, de pornografia, de masturbação. Aí depois disso aí vai se aprofundando mais, porque o pecado ele vai se alimentando, e cada vez mais que vai se alimentando do pecado, a pessoa vai se tornando presa e vai se tornando entrando em prisões, né? E conforme o lugar, em lugares que vai entrando, em ambientes que vai entrando, pessoas que vai passando pela nossa vida. Então, pessoas que não nos edificam, pessoas que passam pela nossa vida e deixam marcas, que nos ferem, pessoas que nos levam para o mau caminho, vai nos levando para dentro de prisões. E essas prisões, muitas vezes, podem nos machucar e vai refletir em nossa vida, se nós não começar a ter essas mudanças, a identificar para mudar essas atitudes, essas ações, essas palavras, esse comportamento. Então, o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, como diz Jesus lá em João capítulo 16, que ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o trabalho do Espírito Santo é nos levar ao arrependimento. E arrependimento significa uma renovação da mente, que é metanoia. É o significado da palavra metanoia, arrependimento, que é uma transformação da nossa mente, né? Uma mente nova, uma transformação, uma renovação de atitudes, comportamentos e ações, de uma mudança. Então o trabalho do Espírito Santo é nos mudando, né? E em Gálatas capítulo 5, em versículo 23, o trabalho do Espírito Santo, o chamado ministério do Espírito Santo também, é fazer o quê? Nos transformar ao caráter de Cristo Jesus. Mas só para nós alcançarmos essa presença, os frutos do Espírito Santo em nossa vida, nós precisamos primeiramente se arrepender, confessar os pecados, confessar essas mágoas, confessar o que está dentro do nosso coração, começar a limpar o coração das dores do passado, das frustrações, das mágoas, dos ressentimentos, limpar o coração, confessando os pecados, dos vícios que tem, seja das drogas, seja um vício de comida, seja um vício. Tem vários tipos de vício, não é só drogas. Então muitos tipos de vícios, um costume que você tem. Às vezes você toma café direto e você pensa que não é viciado, mas se tirar o café às vezes de você se pode sentir mal, com dor de cabeça, enxaqueca. Isso é abstinência, é a mesma coisa da droga. Se a pessoa para de usar a droga, ela sente aquela abstinência. A mesma coisa é a pessoa que é viciada em bebida, quando começa a parar de beber, ou a pessoa que é viciada em cigarro, começa a dar aquela abstinência. Então, não é só droga que é vício, tem vários tipos de vício. Vício em pornografia, masturbação, vício também, né, de outras situações, né, que vem. Então tudo isso são fortalezas que foram construídas em nosso coração. E essas fortalezas, se não for derrubada em nosso coração, sempre nós vamos procurar como se defender. Se vir uma pessoa para nos confrontar, as paredes, essas fortalezas, elas começam a se levantar. Para quê? Porque uma pessoa que tem essas fortalezas, ela não aceita a repreensão. Ela não aceita ter uma pessoa como líder em sua vida. Não aceita, porque por causa dessas fortalezas que está no seu coração. E tem que derrubar essas fortalezas. Como derruba essas fortalezas? Pedindo ajuda, depois confessando essas fortalezas, falando quem realmente você é, como que você é por dentro, o que está dentro do seu coração, o que te machuca, o que te fere ainda, o que faz você ficar triste, confessa que você gosta de estar sozinho, na solidão. Confessar que essa solidão às vezes te machuca, que você tem dificuldade de ter relacionamentos com pessoas,
dificuldade de fazer amizades. Então essas fortalezas, ela tem que ser derrubada em nosso coração. A palavra de Deus, ela tem poder para derrubar essas fortalezas. E o amor de Cristo Jesus tem o poder de nos curar com o amor do Pai, com a presença do Espírito Santo e curar o nosso coração. Curar nosso coração. Curar essas dores, esses traumas, essas feridas. Curar de tudo aquilo que você tem passado, de abusos que você teve na infância, de tios, tias, ou por pai, ou primos, primas. O Espírito Santo tem poder para curar o seu coração. O Espírito Santo tem o poder, com o amor do Pai, derramar no seu coração e te curar dessas dores, dessas frustrações. Remover essa tristeza e te vestir com veste de louvor, como diz Isaías 61. O Espírito Santo, ele tem o poder de tirar você dessas prisões. Ele tem o poder para tirar você dessas regiões de cativeiro. Mas para isso, você precisa tomar atitude. Mas para isso, você precisa querer ajuda, ser ajudado. Mas para isso, você precisa se render, abrir o seu coração. Não deixa que a sua timidez venha impedir da cura de Deus, da alegria do Espírito Santo entrar em seu coração e trazer mudança em sua vida. Vence essa timidez, vence esse medo, queira essa mudança no seu coração, queira essa mudança em sua vida, derruba essas fortalezas, porque você derrubando essas fortalezas, você vai ser feliz no seu casamento, você vai ter planos de vida, você não vai ter mais aquela vida de procrastinação, você vai ter foco naquilo que você está fazendo, você vai ter prazer naquilo que você gosta de fazer no dia a dia. Você vai querer sentar com pessoas, conhecer pessoas. A sua vida vai começar a mudar, porque o Espírito Santo, que é o Espírito de alegria, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, que é o Espírito de fortaleza, ele vai trazer a fortaleza da sua presença e vai tomar o seu coração. E a fortaleza do Espírito Santo é paz, é alegria, é bondade, misericórdia, é amor, é fé, é paciência, longanimidade. E tudo isso vai ser derramado em seu coração. É a fortaleza do Espírito Santo. Vai trazer a santidade, vai trazer a obediência, vai trazer o amor do Pai. Uma cobertura que o Espírito Santo vai nos dar. Porque o Espírito Santo é o Espírito de fortaleza. Como diz também lá em Salmos capítulo 46, que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Como diz nos versículos mais baixos também, que Deus é o nosso rochedo, que Deus é a nossa torre forte, Deus é a nossa fortaleza forte. Então, no momento que você abre o seu coração e quer uma mudança, e você começa a tirar esses lixos, essas sujeiras do seu passado, de pessoas que passaram e marcaram a sua vida, e jogar esse lixo, esse veneno aí no seu coração e na sua mente, e você não consegue avançar, você não consegue ver o seu futuro, você não tem perspectiva mais de vida, de viver, porque você não vê mais saída. Você só vê um obstáculo, está escuro, mas o Espírito Santo de Deus, pela palavra de Cristo Jesus, ele ilumina seus caminhos, ele ilumina seus passos. Ele tem o poder para tirar você desse escuro, tirar você dessa prisão, aonde você se vê preso, aonde você se vê desse medo. Ele tem o poder para curar você desse medo com o amor de Cristo Jesus. O Espírito Santo tem o poder para tirar você desse lugar de trevas tenebrosos, aonde você se vê até mesmo em caverna, num poço, não vê saída. O Espírito Santo tem o poder para tirar você desse lugar, desse poço. O Espírito Santo tem o poder para tirar você dessa caverna. O Espírito Santo tem o poder para tirar você desse quarto escuro, dessa solidão. O Espírito Santo tem o poder para tirar você das garras de Satanás e te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Porque Jesus veio aqui nesta terra. Jesus veio aqui nessa terra para te dar uma vida e vida com abundância. Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para te dar a vida dele.
dele e ele já perdoou os seus pecados. Jesus já levou essa culpa que o diabo fica colocando na sua mente, ele já levou na cruz do Calvário esta culpa, e pelas pisaduras de Cristo Jesus você é sarado, você é curado. Então receba a paz de Jesus no seu coração, receba o amor de Cristo Jesus no seu coração, receba uma nova vida no seu coração, receba a presença do Espírito Santo aí no seu coração, trazendo mudança no seu coração, trazendo mudança na sua vida, trazendo transformação, te libertando desses lugares tenebrosos. O Espírito Santo despedaça, a unção dele despedaça todo o jugo sobre a sua vida, que é onde você não via luz, não via caminho, e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo, ele te coloca no caminho de Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele ilumina teus caminhos, ele ilumina teus passos. O Espírito Santo, pela palavra de Cristo Jesus, ele te dá direção de vida, e nessa direção de vida, ele abre os teus olhos, ele te dá olhos espirituais e começa a fazer você a caminhar pela fé. Ele arranca a dúvida do seu coração, a incerteza, a incredulidade, ele arranca do seu coração como se fosse Deus estivesse longe, mas na verdade Deus sempre está perto. Como Deus fala em sua palavra, pode um pai e a mãe se esquecer dos seus filhos, mas eu todavia não me esquecerei dos seus filhos. Deus jamais esqueceu de você, jamais ele te abandonou. É por causa da situação, é por causa das lutas, é por causa dos traumas, é por causa do medo, da solidão, é por causa das decepções, dos abusos de pessoas que passaram pela sua vida e te marcaram. Foram tudo isso, todas essas fortalezas que foram criadas, e você teve. E você tem dificuldade para ver Deus como um pai. Nessa situação tem dificuldade para ver que Deus está presente. Nessa situação tem dificuldade de ver que Deus, ele está olhando para você. Nessa situação você tem dificuldade de se sentir amado, aceito pelo Pai. Saiba que você é aceito pelo Pai, você é amado pelo Pai. O Pai, ele se alegra de você, e o Pai, ele quer carregar você no colo dele. Para isto Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para nos levar de volta até o Pai, para que nós entramos pela ousadia no Santo do Santo, pelo sangue de Cristo Jesus, lá no santuário, buscando a presença do Pai, recebendo do amor do Pai, do carinho, do afeto do Pai. Então o Pai, ele tem um pensamento de paz para com você, não é pensamento de mal, diz o Pai, é pensamento de bem para com você, para te dar o fim que você espera. Então você clamará ao Pai e buscará ao Pai de todo o seu coração. Então você vai achar. O seu Pai tem pensamento de paz para com você, é porque ele quer que você se achegue a ele, que você abra o seu coração para ele. Então abra o seu coração para ele. E como você pode abrir o seu coração para ele? Você pode abrir o seu coração para ele confessando, falando: Pai, me cura dessas mágoas, me cura desse ressentimento. Pai, derrama do teu amor no meu coração e me ajuda a perdoar, a liberar perdão. Pai, derrama do teu amor no meu coração e me ajuda, Pai, a ser livre desses abusos, desses pensamentos que vêm na minha mente. Pai, porque eu quero ser feliz, eu quero viver meu casamento, eu quero viver com meus filhos, eu quero transferir aquilo que o Senhor liberar sobre o meu coração, eu quero transferir o que está na sua palavra, eu quero transferir, Pai, eu quero transferir amor para os meus filhos, eu quero transferir amor para o meu esposo. Você, homem, transferir o amor para a sua esposa, você transferir o amor de Cristo Jesus, porque quando o amor de Cristo Jesus entra em nosso coração, a mudança, porque o amor de Cristo é perfeito. O amor de Cristo suporta tudo. O amor de Cristo é perfeito e suporta tudo. O amor de Cristo é perfeito e suporta tudo. Quando nós temos o amor de Cristo Jesus, nós somos perfeitos. E o medo não tem poder. No amor de Cristo Jesus, quando nós recebemos, o medo vai embora. Então receba o amor de Cristo aí no seu coração. Receba o amor de Cristo aí no seu coração agora. Receba o amor de Cristo no seu coração aí agora. Receba a paz de Cristo aí no seu coração. Você que sofre com insônia,
Você que sofre com insônia, precisa tomar remédio, se dopar para dormir. Receba a paz de Cristo aí agora no seu coração. Receba a paz de Cristo aí no seu coração em nome de Jesus. Que seja destruído pelo poder da palavra de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Que seja destruído todas as fortalezas de Satanás na sua mente, no seu coração. Todas as mentiras do diabo na sua mente. Seja destruída essas fortalezas que o inimigo vem construindo em sua mente. Receba a mente de Cristo Jesus, receba um coração novo, receba um espírito novo, em nome de Jesus Cristo. Não endureça o teu coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça, receba o amor de Cristo, receba a paz de Cristo no seu coração. Eu profetizo mudança, eu profetizo que essas fortalezas caiam por terra em nome de Jesus, assim como aquele povo de Jericó rodeou 7 dias aquela muralha e aquela fortaleza caiu por terra, e quem derrubou foi o próprio Deus. Que Deus venha derrubar em nome de Jesus Cristo todas as fortalezas na sua vida, na sua família, na sua finança, na sua vida espiritual, ministerial, na sua casa. Que seja destruída essas fortalezas, que você na sua casa viva um novo tempo com Cristo, um novo tempo com a presença do Espírito Santo. Que você na sua casa tenha uma novidade de vida em Cristo Jesus. Que Jesus faça parte da sua vida, que o Pai faça parte da sua vida, que o Espírito Santo ele faça parte da sua vida, por onde você andar, aonde você caminhar, quando você dormir, quando você acordar, quando você for trabalhar, quando você for para academia, quando você for para casa, quando você for passear, quando você for viajar, quando você for para a igreja, ou quando você for orar, ou quando você for para o monte, ou quando você for fazer propósito, ou quando você for ler a Bíblia, estudar a Bíblia, refletir a Bíblia, quando você for ler livros, quando você estiver com amigos, que a presença do Espírito Santo esteja com você em nome de Jesus. E que todas as fortalezas, você seja livre, seja livre, seja livre dessas fortalezas, que seja quebrado, seja destruído e que se tornem pó todas as fortalezas em nome de Jesus que foram construídas desde a sua infância, na sua mente, no seu coração, sejam destruídas com as armas do Pai espirituais. Seja destruída essas fortalezas em nome de Jesus, se tornem nada, seja reivindicada em nome de Jesus. Que todas as palavras lançadas sobre a sua vida, de maldição, do seu pai, da sua mãe, de pessoas que passaram pela sua vida, de autoridade, quebrada em nome de Jesus, seja destruída em nome de Jesus, seja quebrado no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Seja destruída agora todas as fortalezas, todas do medo, da rejeição, da pornografia, da sensualidade, da mágoa. Seja destruída as fortalezas em nome de Jesus, dos abusos, das traições. Seja destruído todas as fortalezas. Você mesmo vai repetindo: seja destruída essa fortaleza da minha vida, seja destruído, seja quebrado em nome de Jesus. Eu saio e me desligo e libero perdão para todas as pessoas que me machucaram, para todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu libero perdão para os meus pais, para os meus tios, eu libero perdão para minhas primas, primos, eu libero perdão para todas as pessoas. Seja livre em nome de Jesus. E eu profetizo salvação na sua casa. Eu profetizo salvação no seu casamento, restauração, restituição, libertação. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua casa e sobre a sua família um novo tempo, um tempo de milagres, um tempo de colher dos frutos do Espírito Santo. Que os frutos do Espírito Santo venham formar em seu coração o caráter de Cristo Jesus. Que os frutos do Espírito Santo venham formar em sua casa, em sua família, o caráter de Cristo Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo a presença de Deus na sua casa, no seu trabalho. Eu profetizo a presença de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a paz de Cristo, receba a alegria de Cristo, receba o amor de Cristo, receba o abraço do teu Pai agora aí mesmo, aonde você está. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que está derrubado todas as fortalezas na sua casa e na sua vida em nome de Jesus. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus, você é edifício de Deus,
Você é santuário do Deus vivo. Então, que Deus venha a cada dia mais liberar mais da presença dele no seu coração e que essa unção, essa presença e esse amor e a graça do Pai venha multiplicar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilha esse vídeo, dá um like, amém, comenta e manda para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem para que Deus venha entrar na casa dela. Seja um evangelista. Seja uma evangelista, minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?